você. Aleluia. Nós também viemos para falar com Deus, amém? Eu vim falar com Deus, você. Se perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus. Vamos declarar isso. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou feliz. Eita, glória a Deus. Podem sentar, irmãos. A gente vai estar passando por um momento ofertório nesse momento, né? A gente vai estar lendo Hebreus, capítulo 13, do 15, verso 15, verso 16, que diz assim a palavra de Deus: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Irmãos, que possamos ter essa mente de entendermos que tudo que a gente tem é de Deus. Tudo que a gente recebe
vem de Deus. E tudo que a gente doa e já é de Deus. Então, a gente tem que ter essa mente de repartir com os outros tudo aquilo que a gente recebe do Senhor. Quando a gente tem esse coração doador, Deus se agrada. Como disse aqui, Deus se agrada de tais sacrifícios. Porque Deus se agrada desse coração doador. Amém? Que a gente possa nesse momento estar colocando à disposição do Senhor todo o recurso que Ele coloca em nossas mãos, todos os nossos bens e toda a nossa vida à disposição do Reino. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando com a igreja, você está com a oportunidade de trazer aqui no altar do Senhor a sua oferta e o seu dízimo diante do Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos vivendo aqui em Tua casa, Deus, que podemos colocar, Senhor, à disposição do Teu reino, os nossos recursos, Deus, que já são Teus, Pai. Obrigado, Deus, por cada oferta, Senhor, que foi depositada. Obrigada por cada vida, cada coração, cada pedido também, Senhor, que foi colocado diante do Senhor, Deus. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, suprir, Deus, a casa dos Teus filhos. Deus, se há falta de empregos, Deus, alguns desempregados, que o Senhor possa abrir, Deus, as portas, Deus, dos currículos que têm sido enviados, Pai. Toca no coração dos empresários, das pessoas, ó Deus, que podem, Deus, empregá-los. Deus, que eles possam olhar, Deus, o currículo dos Teus servos com amor, Senhor. E que eles possam, Deus, ser chamados. E que essa semana, Pai, em nome de Jesus, eles possam já ter, Senhor, uma resposta dessa esperança desses currículos, Deus, porque nós sabemos como é difícil, Deus. Às vezes nós enviamos muitos currículos, Senhor, e essa espera, Senhor, é muito difícil, Pai. Mas para que eles possam ter, Senhor, essa resposta, em nome de Jesus, se assim agradar o Teu coração, Senhor, que essa semana eles possam voltar aqui, Senhor, e compartilhar do que o Senhor fez e do que o Senhor fará, Pai. Deus, que o Senhor possa também visitar, Senhor, as pessoas que precisam de uma cura, de uma libertação, de um parente nosso, filhos, Deus, que estão afastados de Tua casa, que eles possam também ser visitados pelo Senhor, Deus, e que eles possam se sentir motivados, Deus, a voltar para a Tua casa, Senhor. Muito obrigado por tudo que temos vivido neste dia, e por tudo que ainda vamos viver, Pai. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz do Senhor. Deixa eu me organizar aqui. Ia baixar. Irmãos, hoje na nossa breve reflexão, nós vamos pensar um sobre o ouvir. Há pouco aqui foi cantado, eu vim falar com Deus. E aí eu estava ali pensando, né? Que o ato de falar demanda o ato da escuta, né? Você fala e alguém ouve. E o título da mensagem ou da reflexão é surdez espiritual. E aí quando o Ministério de Louvor começou a cantar, eu vim falar com Deus, aí eu fiquei pensando ali, que a escuta de quando você fala com Deus, ela é perfeita. Ele está sempre atento a nos ouvir, a nossa fala, mas ouvir e escutar é a mesma coisa? Vocês acham que ouvir e escutar é a mesma coisa? Não é. Nós vamos refletir no Salmo 81. O versículo-chave da mensagem é o versículo 8. Eu vou pedir para colocar, por favor. A mensagem está toda na Nova Almeida atualizada, mas acho que isso não é tão relevante. Se houver, eu leio daqui. Salmos 81, versículo 8. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se ao menos você me escutasse, ó Israel. Vamos orar. Deus bendito e eterno, obrigada por ter os ouvidos sempre atentos, Senhor, às nossas petições. Muito obrigada porque os teus ouvidos estão sempre inclinados a nós. E nos ajude, Senhor, a ter sabedoria e entender e ouvir o que tu queres de nós. Em nome de Jesus. Amém. A oração do pastor hoje de manhã também falava sobre isso. Em sua oração ele pedia que a gente tenha ouvidos atentos ao que Deus quer. E sim, ouvir é muito diferente de escutar. A definição de ouvir é a seguinte: ouvir é um ato passivo de captar sons, enquanto escutar é um ato ativo de compreender o que se ouve. Ouvir é um processo mecânico de captar sons externos, como ruídos, fala, música. É um ato passivo, em que o ouvido somente capta o som. Já escutar é um ato consciente de compreender o que se ouve, diferenciando os sons e dando significado a eles. É um ato ativo em que se presta atenção ao que se ouve. É uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo da vida. Escutar é uma atitude de respeito e consideração ao interlocutor. Envolve compreensão do contexto do que está sendo dito. A palavra ouvir vem do latim audire, que significa perceber o som, e escutar vem do latim auscultare, que significa ato e atenção ao que se está ouvindo. E aí, eu estava pensando aqui enquanto a Adriana estava dando a nossa lição, né?
de que tantos sonhos ao nosso redor, mas nós estávamos prestando atenção na Adriana. Nós estávamos escutando a Adriana. Mas ao mesmo tempo, tantos sonhos, olha, acabou de acontecer. Mas a nossa mente estava aqui. A nossa mente estava prestando atenção a ela. Mas enquanto ela falava, um copo caía, alguém falava, sussurrava, e vários carros passando, motos, mas a nossa atenção e respeito a ela estava acontecendo. E o Salmo 81, ele fala, deixa eu pegar aqui a parte que fala desse salmo. É um salmo, um dos 12 salmos de Asaf, que é uma canção litúrgica, cantada no 5º dia da semana, convocando todos no templo. E aí, na versão que eu peguei aqui está assim: é um salmo de exortação, louvor e obediência. Porque muitas vezes a gente está prestando atenção, a gente está escutando, mas nem sempre se obedece. E aí é um outro ponto. Eu vou ler essa versão aqui, vamos ver se está muito diferente da de vocês, mas eu preciso acompanhar. Vamos lá. Salmo 81, louvor e exortação, louvor e obediência. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem, ó Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. 4. É preceito para Israel e é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que não conhecia, dizendo, o próprio Deus dizendo agora no 6, livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos textos. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu pus à prova junto às águas de Meribá. E aí, na versão tem um interlúdio. Como é uma canção, nesse momento, somente os instrumentos estavam sendo ouvidos. Após o interlúdio, no versículo 8, que foi o versículo-chave, Deus diz: escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante do Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor Deus, o Deus de vocês, e os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas, no 11, mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. 13. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Louvado seja o nome do Senhor e a sua palavra.
Vocês já ouviram a expressão entrar por um ouvido e sair pelo outro? Quando entra por um ouvido e sai pelo outro, é que não tem sentido nenhum. Ontem, por exemplo, teve reunião na escola, uma reunião de acolhimento, onde eu recebi os responsáveis para as boas-vindas e entrega de kit. E aí são dadas algumas informações relevantes, né? Ao ano letivo, ao dia a dia da escola. Muitos estavam me escutando, mas a grande maioria só estava me ouvindo. Estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Muitos faziam caras e bocas tipo, porque o importante ali para uma boa parte era pegar o kit. Triste dizer isso, mas é verdade. A grande maioria estava ali só para pegar o kit. A diretora está falando muito. Uma outra parte estava me ouvindo, estava me escutando. Isso acontece também, muitas e muitas vezes, quando não ouvimos a voz do Senhor. A gente já ouviu a expressão também que paredes têm ouvidos. Quando a gente está falando algo com alguém, alguma coisa que é restrita, aí a gente fala, fala baixo porque parede tem. Mas tem uma expressão também que diz que ouvido tem paredes. Muitas vezes Deus está falando conosco, mas nosso ouvido tem parede. E esse salmo, em certo momento, é um lamento. Deus lamenta. E ele diz, se o meu povo me ouvisse, se ao menos ele me escutasse. Ele, no Salmo, no versículo 8, ele diz, escute meu povo, as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Primeiro ele tem aquela posse, né? Meu povo é meu povo. Identidade, paternidade, mas isso não foi suficiente, porque o povo estava distante de Deus. O povo é meu, mas ele não está me ouvindo. Não escutou a minha voz. Porque temos a liberdade de escolha. Ele dá o ensino, mostra o que quer, fala várias vezes. Mas a gente tem essa escolha. E a palavra de Deus tem muitos versículos, passagens, ensinamentos sobre ouvir a voz de Deus. Eu vou pedir, eu distribuí aleatoriamente alguns papéis, eu vou pedir para o número 1. Se puder levantar e ler, eu agradeço. 1. Quem ficou com 1? Renato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. E aí está dando uma qualidade ao homem que ouve, a nós, a humanidade. Quando ouvimos a voz de Deus, somos comparados ao homem prudente. Temos o título de prudente porque ouvimos a voz de Deus. E aí vem a tempestade e nós continuamos firmes. Número 2, por favor. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. João 8, 47. Aí eu volto ao louvor aqui, né? O louvor também diz que eu sou dele e ele é meu. Se você é dele, você cantou. Você cantou. Se você é dele, você vai ouvir a voz do Senhor. Vai perceber quando a voz é dele. Não será confundida. Porque ele é seu e você é dele. 3, por favor. Clame a mim e eu te responderei. E direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Jeremias 3:3. Clame a mim. Então, quando você clamar, quando você falar com Deus, Ele vai te ouvir.
Portanto, esteja atento à resposta que ele vai te dar. Amém. 4. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e ela já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. João 5, 24 e 25. Amém. Então, não somente ouvir e crer. Quando somos sensíveis à voz do Senhor, cremos. A obediência está nisso também. Ouvir, obedecer, crer. 5. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Foi o que eu acabei de dizer, né? Ouviu e obedeceu. O povo estava só ouvindo, não estava escutando e muito menos obedecendo. 6. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Amém. Nosso pastor maior nos conhece. E ele chama e nós atendemos. Somos ovelhas do grande pastor maior. Deuteronômio 30, 19. Pode colocar para mim, por favor? Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Porque naquele momento eles não ouviram. Então é como se Deus deixasse de mão. Já ouviram quando a gente fala para uma criança? Todo mundo já ouviu essa história, né? Não pode botar o dedo ali. Não pode botar o dedo ali. Não faça isso. Não pode. E a gente orienta, exorta. Não vai. A criança está pertinho lá, você diz, não pode fazer isso. Até que chega um momento em que você faz o quê? Então tá, é isso que você quer fazer? Então vai. E isso é triste quando acontece no mundo espiritual. Assim, versículo 12 do Salmo 81, parte A. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração. Nós somos teimosos às vezes, muitas vezes. E aquele povo estava só escutando, não obedeceu e é teimoso. E Deus deixou. Deus deixou eles andarem pelos próprios caminhos. Mas Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E ainda diz mais em Jeremias 17: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha, esses somos nós. Quem poderá entender? E aí, nesse momento em que Deus abre mão e permite por certo tempo que o povo ande segundo os seus próprios preceitos e os desejos do seu coração, a consciência não reprova mais. Porque o que nos dá o alerta do que está errado é o Espírito Santo. O Espírito nos alerta, por aqui não. Acende uma luzinha e aí você sabe que não pode fazer aquilo. Mas nesse momento a consciência não estava aprovando nem reprovando nada. O Espírito não falava mais. E esse, irmãos, é o pior castigo que se pode ter. Quando a gente já não tem mais a consciência do que é certo e errado. Certamente a gente não vai passar por isso em nome de Jesus. Mas aquele povo foi deixado para que fizesse o que quisesse. Seguiam os seus desejos naturais.
E aí eu vou ler uma passagem aqui e depois eu vou fazer uma pergunta retórica, só para reflexão. Romanos 1, 24 a 28. As pessoas, naquele momento, passaram a seguir seus desejos naturais, sem a consciência do certo e errado. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu próprio corpo, o seu corpo entre si. Eles trocavam a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou, olha que forte. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deus permitiu. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Parece que esse tempo está muito distante? Não. A Bíblia e a palavra do Senhor é atemporal. Séculos e séculos se passam e a verdade está aí nos dias de hoje. Deus às vezes permite que sejam seguidos caminhos que Ele reprova por causa da teimosia do coração dos que não querem ouvir a palavra da verdade. Ouvem, mas não escutam e não obedecem. Mas Ele se lamenta. Voltando lá para o Salmo 81, no versículo 13, ele diz: e é uma exclamação, né? Deus está lamentando. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Ele lamenta pelo erro do povo que ele chamou de seu. Mas a sua misericórdia dura para sempre. O que é necessário? Arrependimento. 2 de Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Deus queria fazer? Versículo 14: eu derrotaria logo os teus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. As intervenções divinas acontecem desde que haja arrependimento, humilhação, nos prostremos, e Ele sempre vai ouvir a nossa voz, sempre ouvindo o que Ele está querendo falar mesmo, o que Ele está mostrando. Mas a vocês, Ele diz no 16: eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. É o mesmo Deus que permite, mas está pronto ao arrependimento dos seus filhos. Ele está pronto a nos receber a qualquer instante. Isaías 48:18 diz: se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos,
Então, a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Vamos ler juntos? Isaías 48:18. Se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Basta o quê? O que bastava fazer? Dar ouvidos. Dar ouvido. Estar atento, obediente, prestando atenção. Não olhando e não prestando atenção aos ruídos externos. Ao carro que passa, a buzina, a moto. Estou fazendo uma comparação, né? Porque tantos são as distrações que às vezes nos impedem de dar ouvidos à voz do Senhor. E o que temos que fazer então? Qual é a postura que temos que ter? Que postura temos que ter para que o Senhor aceite o nosso arrependimento? Para que a gente volte a ouvir plenamente a voz dele e obedecer. 2 Coríntios 7:14. Não, perdão. 2 Crônicas 7:14. Isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, mais uma vez a posse, somos dele. Primeiro ponto, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar, clamar, chama pelo nome, nós estamos chamados pelo nome. A gente tem que se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos. O ato de conversão é girar ao contrário, né? Dar uma meia volta aí. Porque às vezes a gente fala assim, eu dei uma girada de 360 graus. Se você girar, você vai voltar para o mesmo lugar, né? Se eu girar completamente 360, eu volto para o mesmo lugar. Então, a virada da sua vida é se converter. É girar ao contrário. Se humilhar, orar. Parece simples quando a gente fala, né? Mas é muito difícil. Só com a ajuda mesmo de muita oração, comunhão, é que a gente consegue caminhar ouvindo sempre a voz do Senhor. Então aí temos quatro ações: se humilhar, orar, buscar e se converter. Segundo, escutar o ensino do Espírito Santo nas igrejas. Estava ouvindo aqui também a Adriana falar, né? A nossa lição falando do Espírito Santo, dos dons. E aí quando ela fala do corpo, do quanto precisamos uns dos outros, do quanto precisamos de cada função, de cada membro. Apocalipse 3:6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como vamos ouvir? Como podemos ouvir e como ele fala às igrejas? Como o Espírito, como Deus tem falado às igrejas? Através da sua palavra, certo? Então, uma igreja saudável que ouve a voz do Senhor, estuda a palavra dele. Primeiro ponto, Deus tem falado através da sua palavra, possamos ouvi-la. Através da sua palavra,
Por isso temos que ler, estudar a palavra dele. Glória a Deus. Pelas circunstâncias, as coisas que acontecem, e às vezes a gente diz que é coincidência. Sim ou não? A gente diz que é coincidência, mas são as circunstâncias, Deus falando com a gente, através das circunstâncias. Através das pessoas. As pessoas às vezes têm um dom que não percebem, como a Adriana falou. E quando você vai conversar com seu irmão, e você fala algumas coisas que não estavam nem no cronograma, né? Você não estava nem pensando em falar aquilo. Mas você fala. E aí, às vezes, a pessoa está escutando atentamente, não somente ouvindo, não está com parede no ouvido, nem está entrando por um e saindo por outro, porque às vezes ela precisa ouvir, ela está precisando ouvir. E aí, através de você, através de nós, o Espírito pode falar para alguém. Dessa maneira também Deus está falando e querendo mostrar algo para nós. Às vezes a gente não quer aceitar. Às vezes o irmão fala alguma coisa para a gente fala, não é possível. E às vezes é isso, Deus falando através de nós, para quem está precisando ouvir. E o Espírito fala também através da consciência. Louvado seja Deus por isso, porque a luz ainda acende quando a gente vai fazer algo, pretende fazer algo, e o Espírito nos alerta. Temos esse alerta. E ouvir a voz de Deus é imprescindível para o crescimento espiritual. Ouvir, escutando realmente. Escutar. Obedecer. É imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Ouvir a voz de Deus não é ouvir Deus. Ouvir falar de Deus não é ouvir Deus. E por não ouvirem a Deus, muitas vidas são arruinadas. Então, irmãos, ponto-chave: se humilhar, orar e buscar e se converter dos maus caminhos. Porque Deus vai nos ouvir. E aquele povo que Deus permitiu que acontecesse, certamente se humilhando, buscando e se convertendo, aconteceria exatamente o que Deus prometeu: sarar a terra. Eu tenho uma versão aqui, que é da Bíblia Mensagem, que é o Salmo nessa nova versão, e eu gostaria de ler para encerrar. É o mesmo Salmo, mas numa versão da Bíblia, a Mensagem. Um Salmo de Asaf. Uma canção ao nosso Deus forte. Um grito de Deus a Jacó. Hinos do coral, música da banda, doces sons do violão e da harpa. Trombetas, trombones e cornetas. É dia de festa, uma festa para Deus. Um dia determinado por Deus, solenemente ordenado pelo Deus de Jacó. Ele ordenou que José guardasse esse dia para que jamais nos esqueçamos do que ele fez no Egito. Ouço o gentil sussurro daquele que nunca achei que falaria comigo. Na outra versão está dizendo que ele ouve uma voz estranha. E aqui nessa versão ele diz: ouço o gentil sussurro daquele que nunca achei que falaria comigo. Ele ouviu o sussurro do Senhor. E aí sim, Deus falando: tirei o mundo dos seus ombros, libertei você de uma vida de trabalho pesado. Você clamou na hora da dor e eu o tirei de um lugar ruim. Glória a Deus. Eu respondi do lugar onde o trovão se esconde. Provei você na fonte de Meribá. Ouçam, queridos. Entendam bem, ó Israel. Não faça pouco caso disto.
Não tenham amizade com deuses estranhos. Não adorem os deuses da última moda. Quantos são os deuses da última moda, irmãos? Eu sou o eterno, seu Deus, o verdadeiro Deus, que resgatou vocês da condenação do Egito. Depois alimentei vocês com tudo que podiam comer e saciei a sua fome. Mas meu povo não me escutou. Israel não prestou atenção. Então soltei as rédeas e disse a eles: corram, façam do jeito de vocês. Que triste isso, irmãos. Você me escutará agora? Está disposto a se orientar pelo meu mapa? Eu cuidaria logo dos seus inimigos e me voltaria contra eles. Os que odeiam o Eterno vão se colher como cães medrosos e nunca mais serão ouvidos. E vocês festejarão, comerão meu pão recém-tirado do forno, com bastante manteiga e mel puro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oremos, Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, que possamos ter, Senhor, ouvidos atentos, abertos ao que Tu queres de nós. Senhor, que ao nos mostrares o caminho, Senhor, que possamos compreender, a Tua palavra através da Bíblia, através das circunstâncias, através de um irmão falando por Ti, Senhor, através da comunhão nesta agência Tua, Pai. Nos mostra, nos dá, Senhor, a entender a Tua palavra, a Tua vontade. Abre sempre os nossos ouvidos ao que Tu queres de nós, para que possamos cada vez mais vivermos, Senhor, saciados do Teu doce Espírito. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta é: você ouviu ou escutou? Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto louvando ao Senhor. O louvor que a gente vai cantar agora, ele diz o seguinte, né? Ao chegar aqui, eu encontrei você feliz. Quem está feliz? Está feliz? Amém. Então louve o Senhor com toda a força do seu coração e do seu pulmão também. Declare ao Senhor que a gente vai sair daqui e vai levar o nosso irmão no coração. E à noite nós estaremos juntos novamente aqui para adorar o Senhor. Vamos louvar o Senhor? Você também, em comunhão, adoremos.
abençoe na volta para casa e estejamos aqui à noite novamente para adorar e louvar o Senhor. Vamos com Deus.